Leitura da Bíblia em um ano, 19º dia. Êxodo do 11 ao 13. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir. E, quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até aos animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Deus sempre fazendo a diferença, né? Glória a Deus. Então todos estes teus servos descerão a mim e me inclinarão. Diante de mim, e dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. A Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra dos Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura.
e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, primogênito dos animais também. E todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo. Eu, o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão a que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, porque guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada na congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará pela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou nas casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus
servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Israel no deserto. Enquanto os egípcios enterravam os seus mortos, os escravos hebreus deixavam o país e finalmente tornavam-se um povo livre. Faraó empregou uma última tentativa para trazê-los de volta, mas o povo escapou quando Deus miraculosamente abriu as águas do Mar Vermelho. No entanto, o povo logo tornou-se insatisfeito e murmurou contra Moisés e Arão a respeito de sua dura jornada pelo deserto. Através das experiências dos hebreus, aprendemos que a vida cristã não é sempre livre de problemas. Continuamos a enfrentar batalhas e frequentemente reclamamos com Deus sobre as condições da nossa vida. Êxodo. Então clamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, a eles despojavam os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levadado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela se tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como a natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo:
lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois com forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abide, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heteus, e dos jebuseus, qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e o 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não cevará contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia, farás saber o teu filho, dizendo: isso é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás com cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isso? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos e tudo o que abre a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre todos os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. A travessia do mar. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel à terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem e de dia, nem a coluna de fogo de noite.